agora vamos abrir já o campo mesmo também das soluções. Não, nós estamos aqui apenas para criticar também, apontar problemas, mas um dos outros focos do lema é a modernização. Como é que podemos modernizar os tribunais? Doutora Bessie já estava a falar, então como é que podemos fazer essa modernização? Numa altura em que falamos já de inteligência artificial. Sim, mas assim, infelizmente, a justiça não é prioridade. Temos que dizer isso. Há pouco não é prioridade de quem? Não é prioridade. Não é prioridade de quem? No discurso político. Nós quem, pegarmos... doutora? Quem faz discurso político são políticos. Não é? Não são a prioridade do país, não é? Exato. Ou seja, se nós então, pegarmos... a justiça não é prioridade. Não é prioridade. E não sendo prioridade, ela não vai beneficiar do orçamento necessário para fazer a intervenção transformativa que se impõe. Porque nós, quando estabelecemos como prioridade do país, nós vamos colocar a saúde, a educação, a infraestruturas, não é? Não se esquecemos que nada disto vale se não houver justiça. Então, se a justiça não é colocada aqui no princípio dos discursos políticos, ela também não vai ser colocada na prioridade da ação política. E não sendo colocada na prioridade da ação política, não vai ser priorizada no orçamento. Porque ninguém diz, olha, qual é o percentual do orçamento destinado à educação, à saúde, à agricultura. Ninguém pergunta qual é o percentual do orçamento destinado à justiça. Então, se nós não pensarmos nisso, neste ponto de vista, em que a justiça tem de sair de um lugar secundário para um lugar primário, nós não vamos conseguir fazer uma abordagem como deve ela ser. Pode sair desse lugar? Começa já no discurso político. Tem que mudar de lugar no discurso político. Tem que passar para front position. E como fazer? Como fazer isso? Com algum ativismo de justiça por parte dos operadores e este debate, se calhar, se insere nisto. Então, a justiça não será modernizada sem que ela se torne prioridade e haja orçamento para o efeito. Quase tudo que falamos aqui implica investimento, implica dinheiro. Você não vai dar instalações condignas sem dinheiro. Não vai formar as pessoas sem dinheiro. Mas a própria justiça também gera muito dinheiro. Será? Eu não sei, eu tenho dúvidas, porque se isto não for traduzido... Pode gerar muito e dinheiro. aí a questão da transparência é importante, a questão da produção de dados é importante. Porque por vezes nós dizemos que a justiça gera muito dinheiro. É muito dinheiro comparado com o quê? E muito dinheiro para quem? Qual é o percentual deste dinheiro que fica na justiça? Qual é o percentual? E como é que a justiça acessa a este percentual? Quando é que a justiça acessa este percentual do dinheiro? Vamos lá, será que a justiça consegue, no atual contexto, estabelecer o seu orçamento ela própria e mandar para o Parlamento aprovar? A justiça não decide o seu orçamento. É preciso que se diga isso. Devia ser assim. Eu não sei se estou a dizer uma aberração. Não. A justiça não define o seu Os colegas orçamento. estão a concordar. Estou a concordar. Como houve um murmúrio. Vai nesse sentido, a verdadeira autonomia financeira. A verdadeira vai autonomia nesse estaria ali. É a própria Sim. justiça dizer qual é a sua necessidade, quanto é que precisa, justificá-la, Certo. não é? E submeter ao representante do povo, em nome de quem decide, para aprovar o seu orçamento. Aí haveria um alinhamento entre as necessidades da justiça e os meios que a justiça teria para realizar essas atividades. E isto não existe sequer entre nós. Não existe. Ora, a modernização hoje, sem falar da informatização, da digitalização, da inteligência artificial, não é nada. Isso é um ponto aqui O juiz rápido, doutora. julga. O juiz, aliás, o julgador é isso, para isso que ele julga, não é? Ele faz um juízo. Ora, hoje em dia, há um estudo, já não me lembro qual, que conseguiu ver, antes desta azáfama da inteligência artificial, que a inteligência artificial conseguiu prever uma série de decisões
de tribunais de um determinado país usando certos referenciais. Ora, por isso é que eu digo, nós estamos no nível em que já está muito claro Mas, então, que aquela pessoa do juiz, ela não tem capacidade humana para tomar a decisão. sim, mas doutora Mas a Grace, digitalização não nos convém. só um ponto. Nós voltamos agora a apresentar entraves. Sim. E é interessante que o ano judicial de 2024, o lema foi pela concretização da autonomia financeira e modernização da atividade jurisdicional. Ou seja, falou-se aqui da autonomia financeira, né? Mas pela abordagem dos doutores percebe-se que parece que essa autonomia não se alcançou. Mas a pergunta é... Nós temos que conceptualizar o que é a autonomia financeira dos tribunais. E quando falamos em autonomia financeira dos tribunais, que é uma coisa que antigamente nem sequer se falava, nós temos que conceptualizar e dizer, não, em que ponto desta autonomia estamos? Daqui a vezes o monitorar faz sentido. Exato. Ok? Por exemplo, nós estamos nesse estágio da autonomia financeira. Ainda não alcançamos. Perfeito. E o que eu disse, é mesmo só para frisar, Sim. que ainda estamos longe de alcançar a autonomia financeira dos tribunais. Ok. Então,